Olá pessoal, aqui é o Jota do canal Juridicando, mais um dia aqui com vocês para trazer um assunto interessante, relevante para você que é do mundo do direito e para você também que não é do mundo do direito, mas tem interesses por causas importantes aí da nossa nação, do nosso país. Bom, gente, hoje vamos falar de um assunto que rendeu uma polêmica enorme algum tempo atrás, mais precisamente ali para o final de 2019, quando foi declarada a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Vejam, pessoal, isso foi um assunto que rendeu muitas discussões, muitas polêmicas, especialmente pelo componente político. Portanto, nesse vídeo nós vamos fazer uma abordagem simples, direta, para você que quer de uma vez por todas compreender toda essa confusão. Mas não antes de pedir para vocês aqui encarecidamente que deem o seu like, não é? Deem o seu curtir aí no vídeo, se inscreva no canal e ative aqueles sininhos lá das notificações para você não perder nada, para você estar por dentro de todo o conteúdo que nós vamos publicar aqui e trazer para vocês. Compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do canal e para que possamos continuar aí nesse trabalho, que é um trabalho de informação, que é um trabalho de esclarecimento para todos, tá ok? Vamos lá para o vídeo então. Pessoal, hoje, como disse, vamos falar sobre o polêmico tema da prisão em segunda instância, que gerou muitos debates, né? Que gerou muita confusão aí no cenário nacional, e especialmente pelo componente político. Portanto, eu já vou fazer aqui um registro, antes de entrarmos aqui no mérito do vídeo, antes de entrarmos aí nas discussões mais aprofundadas um pouco sobre o tema. Não serão tão aprofundadas, porque o objetivo é esclarecer, certo? De forma objetiva. Mas antes de entrar no mérito, preciso fazer um registro, preciso fazer aqui uma observação, que este vídeo, ele não possui um componente político, certo? Aqui não existe posições partidárias, ideológicas, nada disso. Tá? A minha proposta aqui é trazer uma reflexão técnica dentro do mundo do direito, dentro da instrumentalidade técnica, que vocês vão ver durante o vídeo, que é o que acaba realmente prevalecendo, e para vocês terem a compreensão, né, de tudo o que aconteceu sob um prisma técnico. Então, portanto, não tem polêmica, não tem defesa de partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. Aqui não tem nada disso. É apenas uma análise, uma ponderação fria, técnica, no texto da Constituição Federal e das leis. Tá ok? Bom, gente, é importante, antes de nós darmos sequência a essa explicação, entendermos alguns conceitos, tá? Para você que, especialmente para você que não é do mundo do direito e acompanhou toda esta turbulência que nos acometeu aí no final de 2019, é importante que você tenha o conhecimento de alguns institutos e de alguns conceitos jurídicos que fatalmente vão ser necessários, inevitáveis ou até imprescindíveis para você compreender a temática. Veja, pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que nós temos que saber dividir, né, distinguir e pontuar muito bem uma diferença, que é a diferença da justiça, da justeza, do ideal de justiça com a lei, certo? Vocês já devem ter ouvido aquele antigo brocado, aquele antigo jargão, que nem tudo que é legal é moral. Sim, isso faz todo sentido, certo? Portanto, vamos colocar aqui esse primeiro ponto, certo? Justiça de um lado, lei de outro. O ideal é que elas sempre estejam convergindo, mas nem sempre é assim, certo? Isso tem que ser muito bem tatuado, muito bem fixado para vocês compreenderem. Certo? Nós estamos, pessoal, em um sistema jurídico no Brasil, e não só no Brasil, mas em muitos outros países, à exceção de alguns, que é denominado um positivismo. O que é positivismo? Gente, imaginem vocês, se a lei, se o direito, né, fosse pautado em condições subjetivas, né?
Imagine vocês que, olha, eu acho justo isso, portanto é isso que vai acontecer. Aí o outro também, não, eu acho injusto isso que você acha justo, portanto é isso que vai acontecer. Imagine, seria impossível aplicarmos o direito. Não é? Por isso que lá o brilhante, um dos maiores filósofos da história, Immanuel Kant, trouxe a noção do positivismo, que, a grosso modo, para você compreender bem, é o seguinte: é você objetivar uma coisa, certo? É você desvincular um pouquinho dessa questão subjetiva do que eu acho, do que você acha, e pôr uma norma para todo mundo. É a chamada norma positivada. Tá na lei, tá escrito, tem que ser cumprido. Se você acha justo, se você acha injusto, isso é uma outra discussão, também muito importante, todavia que não cabe ao Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário deve apreciar a lei tal como expressa e aplicá-la, certo? A lei é objetiva, portanto, o que está ali, perdão, tem que ser cumprido, certo? Esse é um outro conceito que eu quero que vocês compreendam, tá bom? Que é o conceito do positivismo. Nós estamos em um sistema positivista. O que diz a lei tem que ser cumprido, ok? Bom, dito isto, vamos prosseguir aqui, vamos andar mais um pouquinho. Outro conceito importante que eu quero que vocês ouçam e aprendam e se esclareçam é o conceito de trânsito em julgado de uma decisão. Calma, termo técnico, um pouco estranho para você que não seja do mundo do direito, mas vamos lá, eu vou dar uma explicação simples para vocês. O trânsito em julgado, gente, nada mais é que o fenômeno de imutabilidade de uma decisão judicial. É quando determinada decisão judicial não pode mais sofrer mudanças, alterações, vicissitudes, não cabe mais. Ela tornou-se imutável. Né? Em outras palavras, você pode dizer também que é aquela decisão que não cabe mais recurso, tá bom? Guardem bem esse conceito. Trânsito em julgado da decisão judicial. É quando ela não pode mais sofrer mutações, mudanças. Tá ok? Vamos lá, andando mais um pouquinho. Noção aqui agora, gente, de uma coisa chamada no direito que se chama duplo grau de jurisdição. Outro conceito importante para você entender toda essa temática. O que é o duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição é um princípio implícito na Constituição Federal, ele não está escrito, mas nós temos diversos outros dispositivos que apontam para ele. É o seguinte, você foi processado, certo? Seja na área civil, seja na área criminal, você foi processado e o Estado lhe condenou. Você foi condenado. Vamos pegar aqui um exemplo. Você foi condenado pelo crime de estelionato, certo? Você foi processado e você foi condenado pelo crime de estelionato. Você tem consigo mesmo que você é inocente e que aquela decisão está errada. O juiz errou, eu não cometi estelionato. E agora? O que eu faço? Você vai recorrer a esse princípio que eu acabei de citar, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, que nada mais é que a possibilidade de você recorrer dessa decisão que lhe condenou ao tribunal local. Não é? Por exemplo, se você foi condenado aqui em Minas Gerais, na comarca aqui de Alfenas, onde é a minha cidade, você vai recorrer para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí esse tribunal continua, ele mantém a decisão que te condenou. Você ainda pode interpor outros recursos, você pode ir lá para o STJ, você pode ir até o STF, certo? E aqui cabe um parêntese, quando se fala em STJ, STF, Tribunal Superior, que é lá em Brasília, muitos acabam usando o termo terceira instância, que eu não gosto muito desse termo, porque tecnicamente não existe terceira instância, é sempre segunda instância. Bom, mas isso é outra coisa, você não precisa saber disso agora. Então você foi recorrendo e chegou no último grau. Vamos dar um exemplo aqui, chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse que você realmente é condenado, certo? Portanto, você
cometeu o crime de estelionato, assim entendeu a justiça. E você fala, mas olha, eu ainda estou inconformado, ainda estou resignado com isso. Todavia, no seu caso, não vai caber mais recurso. O último recurso que você interpôs aqui para o Supremo Tribunal Federal, não cabe mais recurso, certo? Aí vai ter um prazo ali de 15 dias, que vocês não precisam saber isso aqui, são detalhes da norma, quero que você entenda de forma objetiva. Aí acabou a sua chance de recorrer. Aí vai passar um prazo e vai acontecer o trânsito em julgado da decisão, que é o que eu quero chegar para vocês. Aquela situação que você não tem mais para onde correr, portanto, aí sim você, perdão, é definitivamente culpado, tido como definitivamente culpado. Eu acho que eu compilei bem aqui esse conceito de trânsito em julgado, tá? Resumindo, é aquela decisão que não pode mais sofrer alteração. Vamos prosseguir aqui, já entrando um pouco mais na nossa temática. Gente, a polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que não pode ter prisão em segunda instância, vamos lá, vamos adentrar um pouco a isso. O que acontece, pessoal? A Constituição Federal, certo? Que é a nossa chamada Lex Mater, que é a nossa lei suprema, certo? Ela diz uma coisa muito interessante lá no artigo 5º, que é o famoso artigo lá dos direitos e garantias individuais e tal. Ele tem um monte de incisos. E no inciso 57, deixa eu achar aqui. Cadê? Constituição não é aqui. Só um minuto. Aqui diz o seguinte, veja, no inciso 57, ele diz que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bom, eu acho que aqui você vai começar a compreender o espírito da coisa, certo? Lembra do exemplo lá do estelionato que eu disse? Portanto, você só seria considerado um estelionatário depois do trânsito em julgado, tá ok? Depois do trânsito em julgado, quando não cabe mais recursos para você tentar ali modificar aquela decisão. E a Constituição Federal, que é a nossa lei suprema, diz exatamente isso, que você só vai ser considerado culpado depois que for impossível mudar a sentença, tá ok? Isto é a dicção da Constituição Federal. Muito importante termos isso em mente. Bom, o que seria essa prisão em segunda instância? Agora vamos passar por um outro bloco aqui da explicação, para depois a gente ir juntando tudo e você formar aí a sua compreensão. Veja, o que estava sendo discutido é o seguinte. Bom, antes de entrar especificamente nisso, eu quero trazer outro conceito para vocês. Outro conceito de igual importância e de relevância para você compreender tudo isso aqui. Pessoal, quando a gente fala em prisão, privação de liberdade e tal, tecnicamente, dentro aqui do arcabouço jurídico, e eu vou falar aqui a grosso modo para você compreender, nós temos que conceituá-las, as prisões, em dois grandes gêneros, duas grandes espécies de prisão. Prisões provisórias ou cautelares e prisão condenatória. Você compreender isso é de fundamental importância para você compreender a confusão que se formou, certo? Prisão cautelar é aquela prisão, né, que o juiz vai decretar ao longo do seu processo por condições específicas da sua pessoa. Então, por exemplo, olha, fulano de tal está sendo processado por estelionato. Bom, aí você vai ver que no Código de Processo Penal, nós temos um artigo lá que diz o seguinte, olha, se esse fulano que está sendo processado, por exemplo, tem risco de fugir até sair a sua sentença, o juiz pode ele pode decretar a prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, certo? Pode, tá lá, se preencher os requisitos, pode. São prisões
provisórias, prisões para assegurarem ali a rigidez do processo. Esse é um tipo de prisão. Outro tipo de prisão, prisão condenatória, que aí já é a prisão não para assegurar o processo, não para evitar que o cara fuja ou que o cara coaja testemunha, não. Aqui vai ser uma prisão para ele cumprir a pena dele, certo? E nós vimos agora há pouquinho que para cumprir a pena você tem que estar condenado. E você vai estar condenado definitivamente depois do trânsito em julgado. Vamos lá, vamos acertando os ponteiros aí. Tá conseguindo acompanhar? Ótimo. Então, lá em 2016, o Supremo deu uma decisão que o camarada poderia já ser preso condenatoriamente depois da análise do seu processo em segundo grau, em segunda instância. Lembra o exemplo lá do estelionato? Aqui em Alfenas ou na sua cidade você foi condenado por estelionato e recorreu para o tribunal do seu estado. Se o tribunal do seu estado confirmasse a sentença que o condenou, você já poderia ser preso condenatoriamente. Não seria prisão provisória, seria prisão de condenação, você ia pagar a sua pena. E aí começou o burburinho. Pera lá, como que eu vou ser preso para cumprir a minha pena, sendo que a Constituição Federal diz que eu só vou ser definitivamente culpado depois do trânsito em julgado? Aquilo que eu disse lá. Isso porque, gente, depois da chamada segunda instância, depois do Tribunal de Justiça que julgar, você ainda cabem recursos para outros tribunais que são superiores, certo? O STJ, o STF, são tribunais superiores, certo? E só depois que esses tribunais analisarem a questão é que vai transitar em julgado. Portanto, a prisão em segunda instância, quando o tribunal local confirmar a sentença, seria inconstitucional. E essa é a nossa posição aqui, certo? Bom, pessoal, em 2016 o Supremo deu essa decisão autorizando esta possibilidade, o que eu pessoalmente considerei equivocado, justamente porque vai totalmente de encontro com o artigo 5º, inciso 57. Veja, lembra do primeiro conceito que eu passei, que é do positivismo legal, da objetividade da norma? Porque você pode falar o seguinte: não, mas é injusto o cara ser condenado já em segunda instância e não puder ser preso. Você tem legitimidade para achar isso, porém isso é uma coisa subjetiva, né? Você não está errado de achar injusto o cara não poder ser preso em segunda instância. Só que o que eu acho, o que você acha, o que o outro acha, tecnicamente não pode influir naquilo que a lei acha, né? Como eu disse, a questão da justeza, da justiça, da norma é uma outra questão. Agora, para fins de aplicabilidade, tem que ser o que está escrito. E a Constituição Federal é muito clara em dizer que apenas poderá ser preso condenatoriamente aquele que é definitivamente culpado. Isto é, aquele que, contra a decisão que o condenou, não caiba mais recurso, certo? Isso aí é chamado princípio da presunção da inocência, né? Bom, pessoal, portanto, agora uma questão mais editorial aqui. Na minha compreensão, eu não vejo complexidade técnica para dirimir essa questão. Eu não vejo nenhuma complexidade técnica, porque o inciso 57 ele é até curtinho, ele é muito claro. Ele não admite exegeses, interpretações mais aprofundadas, certo? Ele tem uma literalidade muito direta, muito vinculante. Diz o seguinte: ninguém será considerado culpado senão antes do trânsito em julgado. Pronto, ponto, certo? Portanto, a prisão condenatória antes desse trânsito em julgado é claramente inconstitucional. O que não quer dizer que o sujeito não possa ser preso provisoriamente, certo? Isso foi uma outra coisa que trouxe muita confusão, especialmente àqueles que não são muito da área do direito, certo? A prisão que foi, vamos dizer aqui, proibida
é a prisão condenatória e não a prisão provisória, certo? Portanto, antes do trânsito em julgado, do qual eu expliquei, a pessoa pode ser presa provisoriamente, não tem problema, né? O que se discute aqui é a prisão condenatória. Pessoal, então, no final de 2019, o Supremo reviu a sua posição, quando foram interpostas lá o que nós chamamos de ações declaratórias de constitucionalidade, que era para declarar a constitucionalidade da impossibilidade da prisão condenatória. O Supremo reviu a sua posição e firmou o entendimento que realmente não pode ocorrer a prisão condenatória, não provisória, antes do trânsito em julgado, e essa também é a nossa posição. Como eu disse para vocês, aqui não tem acepção política, aqui não tem fráguas ideológicas, não. Aqui nós nos atemos ao texto da lei e principalmente ao texto da Constituição. Porque veja, pessoal, isto, como eu disse, pelo positivismo legal, isto aqui possui uma aplicabilidade que nós chamamos erga omnes, é para todo mundo, certo? Então, se nós começarmos a darmos aí, vamos dizer, possibilidades de descumprimento de uma coisa tão clara da Constituição, uma hora pode chegar na gente. E aí eu tenho certeza que a conversa vai mudar. Portanto, esse foi o vídeo, eu espero que tenha sido minimamente esclarecedor, porque é uma temática realmente muito complexa. As decisões do Supremo Tribunal Federal, veja, e aqui também é bom pontuar que aqueles que pensam de forma diversa da minha e daquilo que foi decidido pelo STF, não estão errados, é apenas uma interpretação divergente, diferente. Aqui eu estou colocando a minha e a do Supremo Tribunal Federal. Inclusive lá, os votos, por exemplo, o voto do ministro Celso de Mello foi um voto maravilhoso, que realmente foi a favor da inconstitucionalidade, mas tivemos outros votos, salvo engano, da ministra Carmen Lúcia, que foi um voto diverso, um voto que acha que poderia ocorrer a prisão, que também foi um voto maravilhoso. Portanto, aqui não é briga, tá? São entendimentos, e aqui coloquei o meu entendimento e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para você que ainda estava com muita dúvida a esse respeito, porque realmente, eu repito, foi uma temática que rendeu muita discussão e ainda rende. Portanto, esse vídeo foi no sentido de trazer aqui uma posição a mais e especialmente um esclarecimento sobre o tema. Espero ter ajudado. Obrigado pela audiência e logo estaremos juntos de novo. Valeu!